Olá, amigos da TV Cidade, estamos começando mais um programa, O Meu Voto Vale. Hoje temos um convidado muito especial, não é conhecido da nossa cidade aqui, mas é um homem conhecido no Brasil e no mundo. É o Dr. Alcion Alves da Silva. Vamos saber se ele é um paranaense de origem ou de coração, mas que já sabemos que é mestre em ortodontia, participou de intercâmbio internacional, é pós-graduado em metodologia no ensino superior, doutor em odontologia, professor da Universidade Federal do Paraná, autor de vários livros, diretor de empreendedorismo da QPS, editor científico da revista Prática Clínica Baseada em Evidências, coordenador de Ciência e Tecnologia em projetos da Universidade Federal do Paraná, coordenador de pós-graduação da universidade. Doutor Alcion, com esse currículo aí, deixa até o entrevistado um pouco temeroso, né, com tão vasto conhecimento, mas a gente sabe que mesmo os mais sábios, que nem o doutor, tem essa paciência com os mais leigos, não é assim, doutor Alcion? Muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer todo meu, estou totalmente à disposição, uma satisfação sempre em contribuir aí com a sua mídia. Muito bem. Doutor Alcion, uma pergunta que a gente gosta de fazer, assim, a gente apresenta o entrevistado, né, mas a gente gosta de fazer aquela pergunta: com todo esse currículo, quem é o doutor Alcion Alves da Silva? É um paranaense mesmo, de raiz ou de coração? Eu sou natural de Curitiba, Paraná mesmo, e estou radicado aqui em Curitiba. Fiz parte da minha formação de graduação na cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade vizinha de Curitiba. Estive fora do país também há algum tempo, e atualmente resido e trabalho em Curitiba, mas com um detalhe que eu acho interessante nos dias atuais é que hoje nós estamos radicados numa cidade, mas acabamos trabalhando a nível global por meio das tecnologias que nos permitem hoje esse processo, né, das tecnologias digitais. Mas sou de Curitiba, do Paraná mesmo, e aqui resido. Doutor Alcion, assim, eu gosto de saber assim, a família. O que o seu pai fazia e a sua mãe? Então, meu pai foi jogador do Atlético Paranaense. Olha aí, um esportista. Foi zagueiro do Atlético Paranaense por mais de uma década, foi jogador profissional. E nessa carreira de jogador de futebol, ele também, como éramos de família humilde, ele sempre valorizou muito a educação. E como meu avô, não é? E naquele tempo, então, ele jogava, não era um salário grande que se ganhava como jogador, como se ganha hoje, não é? Mas se ganhava o que se chamava de bichos, que são os prêmios por vitória em jogos importantes, e com esse valor que ele conseguia amealhar, ele fez a faculdade de medicina e formou-se médico. E exerceu a profissão como médico até há 2 anos atrás, na cidade de Ponta Grossa, que é próxima a Curitiba. E dentro dessa mesma filosofia de valorizar a educação, a família sempre procurou transmitir esses valores aos filhos, né? Por isso que a gente acaba tendo um currículo um pouquinho mais vasto, não por uma questão de status, mas porque realmente a gente vem de uma educação onde o estudo é importante. Então, a gente gosta de estudar, é um prazer. Muito bem. São poucos que se formam em odontologia que têm o doutorado, né? O senhor fez aonde o máximo? O doutorado eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. E atualmente, até atualizando já o currículo, estou iniciando o pós-doutorado, que é o último grau que pode se conquistar, né, a nível de formação, na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba mesmo. Muito bem. Quer dizer que o seu nome é estudo e o sobrenome mais estudo. É uma informação assim que eu acho que é muito importante passar, né? Se as pessoas puderem valorizar dentro das suas casas, né, a leitura, o estudo, a educação, eu creio que a vida se torna um pouco mais fácil, as oportunidades surgem com mais possibilidades também, não é? Então, tanto meu pai como minha mãe, que também foi muito focada nesse processo, também foi uma esportista, né? Foi tenista profissional e campeã mundial master há alguns anos atrás na Turquia. Olha Então, só. são pessoas que sempre focaram muito nesse processo e eu acho que é uma mensagem importante para deixar a todos também, né? Educação é importante. Eu tive olhando seus livros aqui, principalmente pelos títulos, né?
Tem um que foge um pouco da ortodontia, que é o autor da obra Esporte 4.0. É daí, então, é da família que o senhor tirou essa vontade de escrever sobre esporte também? Na verdade, senhor Glacier, nenhum dos meus livros são focados na ortodontia. Eu tenho a primeira obra que trata de crescimento crânio-facial, que é um livro mais focado na área de medicina, é utilizado também pela odontologia, mas pela medicina. Depois tem uma obra chamada Prática Baseada em Evidências, que é a ciência aplicada à área da saúde, não é? Tem um livro sobre empreendedorismo, que chama-se Empreendedorismo também para a área da saúde. E agora o Esporte 4.0, que deriva de um projeto que nós fazemos em parceria com a Secretaria Nacional do Esporte e Alto Rendimento, em Brasília, né? E a Universidade Federal do Paraná. Esse é um dos projetos que nós fazemos em parceria, onde nós fazemos praticamente todo o levantamento e gestão de dados do esporte, de infraestrutura esportiva de todo o país. Talvez seja um dos projetos de maior impacto assim que foram feitos na área de esporte de alto rendimento no Brasil, eu diria, nas últimas décadas. Que bacana. E começou quando esse projeto? Esse projeto começou 2 anos antes da Olimpíada, mais ou menos em 2014. A Olimpíada Rio 2016 foi no ano de 2016, né? E nós iniciamos com uma parceria do Grupo Prática Clínica com a Universidade Federal do Paraná, onde o Grupo Prática Clínica entrou com o desenvolvimento de tecnologias, e a Universidade Federal do Paraná, ela organizou os recursos humanos, professores, mestrandos, doutorandos, para fazer a coleta e organização de dados. Então, nós começamos a coletar esses dados de esporte, organizar esses dados, e depois nós mostramos ao governo federal. O governo federal se interessou e entrou como um grande parceiro, e hoje nós basicamente utilizamos esse sistema para fazer toda a gestão de esporte em todos os níveis do Brasil para o governo federal. Então, é um dos projetos bem inteligentes, né, que foram desenvolvidos, onde nós conseguimos fazer a redução de custo, conseguimos aproveitar a academia, que são as universidades, né, para focalizar o trabalho que já seria uma obrigação nos cursos de mestrado e doutorado, mas agora eles trabalham para construir algo para o país, não é? E toda a sociedade que financia uma universidade pública se beneficia disso, né? Então, é esse tipo de projeto que o Prática Clínica desenvolve com parceiros. Mesmo com a mudança de governo, seguiu normal o projeto? Seguiu normal. Nós já passamos por governos da presidenta Dilma, do senhor Michel Temer, agora do senhor Jair Bolsonaro, e todos mantêm o projeto como uma ferramenta estratégica, né, para o Brasil. É louvável aí todos os governos estarem investindo nesse aspecto. Parabéns a todos aí. Parabéns ao Paraná, né, que a gente conhece. Eu sou de outras gerações e conheço o Paraná sempre como um laboratório para o Brasil de grandes projetos, principalmente pelo então prefeito Jaime Lerner, né, que era uma referência no Brasil para muitas coisas, né, doutor? O senhor, como paranaense e morando em Curitiba, né, o senhor sente essa diferença da sua cidade com relação às demais do Brasil? Curitiba, para se viver, é uma cidade realmente onde nós conseguimos perceber esse legado, né? Tanto arquitetônico e de planejamento do prefeito Jaime Lerner, como do atual prefeito Rafael Greca, também uma pessoa assim, de alto nível cultural e que investe muito em arte, em cultura e na parte social da cidade. Isso é muito perceptível para quem vive aqui em Curitiba e creio que para quem visita a cidade também. O senhor, na sua profissão, é um cidadão voltado para viver mais esse ambiente que tudo passa pela política, né, doutor? Inclusive, esse projeto do Meu Voto Vale, que a gente tem feito aqui na TV, com o seu colega, o André Pazinato, né, que é um nosso amigo aqui, ele é um entusiasta disso aí, né? Já tentou várias parcerias na cidade, na região, com diversos prefeitos, mas os políticos, de modo geral, eles têm um pouco de medo de coisas que eles não dominam, né? É esse a principal resistência que o senhor vê na política, doutor? Eu entendo a situação do gestor público por diversas facetas que nós temos, né?
Uma delas, claro, ela se divide num planejamento eleitoral e num planejamento de Estado, de governo, né? São coisas diferentes. O planejamento eleitoral é uma fase importante para que haja a possibilidade de ser bem-sucedido na eleição, senão nenhum projeto funcionaria. Mas há necessidade de ter o planejamento de Estado, de governo também, não é? Que é aquele planejamento que nós acabamos de citar um exemplo, que foi o projeto Inteligência Esportiva, desenvolvido pelo governo federal, a Universidade Federal do Paraná, em parceria, onde vários governos foram se revezando, de ideologias diferentes, mas o projeto foi perene, foi persistente, porque houve um entendimento que seria uma política de governo e não de eleição, não é? Então, esse é o primeiro aspecto que eu percebo. O segundo aspecto é relacionado a duas variáveis que, para que qualquer projeto seja viável, né? Disponibilidade financeira e de recursos humanos. Essas duas variáveis é que nós resolvemos dentro do Grupo Prática Clínica. Por quê? Porque nós oferecemos ou conseguimos desenvolver ferramentas ou tecnologias baratas, relativamente baratas, e conseguimos ofertar recursos humanos altamente qualificados e que, quando se fecha uma parceria, como nós acabamos de explicar no exemplo, novamente, da inteligência esportiva, nós conseguimos pegar recursos humanos altamente qualificados de universidades, conseguimos focar nos problemas de um município ou de um estado. E nós conseguimos, então, nesse intermédio, colocar a tecnologia para conseguir resolver o problema. Então, eu acho que, na reflexão do gestor, provavelmente são essas variáveis que mais impactam no momento de decidir pelos projetos a serem desenvolvidos numa gestão. O que a gente acompanha no dia a dia, assim, é que os prefeitos dizem o seguinte: o que é novidade de manhã, de tarde já é passado, pelo volume que uma cidade tem, né? Pela quantidade de necessidades que se vão se avolumando ao longo das épocas, né? E como o senhor bem frisou, campanha é uma coisa e governar é outra, né? São dois pontos bem diferentes, né? Isso a gente já nota em todas as campanhas, né? Doutor, dentro desse seu conhecimento e desenvolvimento que o senhor vem fazendo, né? O que o senhor considera uma cidade inteligente hoje? Perfeito. Vou pegar um gancho de uma palavra que o senhor muito bem colocou, né? Que o senhor comentou que hoje é presente e amanhã já é passado. As cidades inteligentes, não é uma tendência futura, é uma necessidade futura. O que são cidades inteligentes? Elas são cidades que hoje estão se voltando para o uso de ciência e tecnologia para melhorar a sustentabilidade, a governança, reduzir gastos públicos e ter soluções mais inteligentes e eficientes. As cidades inteligentes, elas são baseadas em tecnologia. Por exemplo, a cidade, o setor público, ele produz muitos dados, seja na área da saúde, seja na área de educação no município, seja na área de transporte, seja na área de segurança. O primeiro problema em muitos municípios, talvez na grande maioria ainda, todos esses dados estão em formato analógico, em papel, em arquivos. Segundo problema, mesmo para aqueles que estão digitalizados, ou seja, em arquivos de computador, esses sistemas não se conversam. Vou dar um exemplo para seus telespectadores terem uma noção mais fácil. Nós temos um projeto onde nós trabalhamos no mapeamento de doenças, febres como chikungunya, dengue. Então, imagine que nós podemos coletar dados do sistema público de saúde, das pessoas que adoecem, nós podemos coletar dados do sistema de saneamento, onde tem água parada, onde não tem esgoto, rede de esgoto estabelecida. Nós podemos coletar dados de clima da cidade, nós podemos coletar dados de efemérides, por exemplo, festas, como o Carnaval agora, que reúne muitas pessoas. E quando nós conseguimos cruzar todos esses dados, nós conseguimos estimar, por meio de probabilidade, quais são os cenários futuros de uma doença A ou de uma doença B aparecer em determinado bairro. E ao invés da prefeitura esperar as pessoas adoecerem, para daí consumirem recursos públicos do posto de saúde, deixarem de trabalhar porque são afastadas, pagar benefícios sociais, ou seja, gerar um alto custo para o município e para o empresariado,
nós podemos, então, tomar ações preventivas, porque já temos um grau de probabilidade do que vai acontecer e aonde vai acontecer. E aí a cidade pode tomar decisões inteligentes. Eu devo, então, fazer a alocação de recursos de que modo? Prevenção na escola, prevenção nos postos de saúde, prevenção a nível de domicílio? Que tipo de prevenção? Então, é como se nós pudéssemos ver o futuro através do método científico, né? É a nova bola de cristal, a ciência e a tecnologia. Nos permite ver, com grau de probabilidade razoável, o que pode acontecer num futuro próximo ou mais distante. É um planejamento estratégico usando a inteligência artificial? Exatamente. Por que nós utilizamos como uma das ferramentas a inteligência artificial? Porque, humanamente, é impossível nós cruzarmos um volume tão grande de dados. O cérebro humano não tem essa capacidade, mas um computador faz isso com muita eficiência. Então, nós podemos cruzar dados de vários setores, saneamento, saúde, trânsito, e produzir informações que antes não eram possíveis de serem alcançadas. Muito bem. E essa infraestrutura necessária é fácil de adaptar para uma cidade, independente do tamanho dela, doutor? O senhor fala no Smart City, né? Seria Perfeito. isso? O Smart City é a tradução da cidade inteligente, né? É assim que ela é chamada em países de língua inglesa, Smart City, cidade inteligente. Então, a tecnologia é justamente o que nós procuramos resolver. Quando nós lemos um artigo assim de grandes cidades inteligentes como Curitiba, São Paulo, Florianópolis, que são as cidades que estão no topo assim da digitalização e do uso de informação para a tomada de decisão do gestor público, claro que nós temos sempre a abordagem de tecnologias muito caras e grandes investimentos, mas isso pode ser totalmente acessível a pequenos municípios. Nós temos muitas experiências nesse processo. Por quê? Porque muitas tecnologias já existem. Por exemplo, rede mundial de computadores. A internet que estamos usando agora para essa entrevista, ela já existe a baixo custo, pode ser usada. Um banco de dados, ele pode ser montado num computador que não é muito sofisticado, a baixo custo. Nós já temos, então, um lugar para armazenamento de dados. Coleta de dados pode ser feito por meio de câmeras que estão na cidade, por meio de computadores de postos de saúde, e assim por diante. Ou seja, com tecnologias já acessíveis, nós podemos oferecer recursos humanos qualificados para resolver problemas de modo a que eles sejam de baixo custos em pequenos municípios. Agora, me permita só colocar uma coisa muito importante, já que estamos falando em gestão de cidades, e ainda mais em ano eleitoral, né? Um ponto importante é que, para o gestor público, o planejamento custa muito pouco. Pode-se planejar de modo muito amplo, ou seja, fazer um planejamento para o município, tentando envolver o máximo de órgãos, saúde, segurança, trânsito, saneamento, mas a execução, que é o que requer o investimento, pode ser de forma modular, ou seja, não precisa se implementar o projeto de uma vez ou em uma gestão, mas ele pode ser progressivo para que a cidade vá se transformando à medida que os anos vão passando e exigindo maior eficiência. Doutor, assim, uma cidade com menos habitantes que o senhor já tem conhecimento que implantou um sistema desse, o senhor tem alguns exemplos que possa falar para nós? Nós estamos, vou falar de experiência pessoal, né? Nós estamos, por exemplo, com uma experiência em andamento na cidade de Palmeira, aqui no Paraná. É uma cidade pequena, eu não sei exatamente quantos mil habitantes tem, mas vamos supor que tenha 100 mil habitantes. É uma cidade que fica a 50 quilômetros, mais ou menos, aqui de Curitiba. E o secretário de saúde lá, doutor Gilberto Bueno, é um parceiro nosso, um gestor com uma visão muito abrangente nesse termo. Então, nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria de Saúde alguns processos, exatamente como comentei, de coleta de dados, para que depois esses dados possam ser transformados em informação, para que reverta ao município uma melhor gestão. E aonde nós fazemos o tratamento desses dados? Nas universidades parceiras. Por exemplo, aqui em Curitiba temos a Faculdade IPEL, onde os alunos de pós-graduação, então, eles trabalham nesses dados coletados. Na Bahia, nós temos a Faculdade Santo Antônio, que é outra parceira, não é? E a Universidade Federal do Paraná, como já comentei. Então, nós fazemos essa ligação entre a necessidade do município, entre
a capacidade de recursos humanos das universidades, e as tecnologias nós resolvemos aqui no Prática Clínica. O Prática Clínica é uma empresa normal ou ligada à universidade? É uma empresa normal, é uma pessoa jurídica normal, é uma empresa que nós chamamos de SciTech, é uma aceleradora de ciência e tecnologia. Fazendo um retrospecto, na verdade, eu fui professor da Universidade Federal do Paraná por mais de 10 anos na área de métodos e técnicas de pesquisa científica. E depois eu deixei a Universidade Federal do Paraná para trabalhar, para fazer o pós-doutorado agora e trabalhar como um parceiro, né? Mas essa vivência com a metodologia científica me levou a montar uma empresa privada na área de metodologia científica. E a tecnologia hoje de alto rendimento, como a inteligência artificial, é uma ferramenta científica. Então, o Prática Clínica é uma empresa que faz esse desenvolvimento de ciência e tecnologia, gerando produtos reais, tentando resolver problemas sociais. O Meu Voto Vale é uma ferramenta do Prática Clínica. Eu chamo de um produto, é um dos produtos em desenvolvimento. Nós estamos, inclusive, em parceria aí com o seu programa, porque do mesmo modo que comentei o Dr. Geobatã, o senhor Glacer, tem uma visão dentro do seu programa, dentro do seu negócio, uma visão além do seu tempo, digamos assim. Então, o Meu Voto Vale é uma ferramenta que envolve inteligência artificial e que o objetivo dela é justamente dar uma voz ao cidadão e ligar o cidadão ao gestor público, para que o gestor público possa, então, tomar medidas que são mais ligadas à necessidade do cidadão. Por que isso? Pense bem, quando uma pessoa, numa cidade qualquer do Brasil, ela tem um problema, pode ser um problema simples, um problema no posto de saúde do seu bairro, um buraco na rua, uma pintura da escola, uma manutenção de uma praça pública. Qual é o caminho que ela deve percorrer para tentar chegar ao poder público para a solução desse problema? Muitas vezes ela tem que fazer um requerimento num órgão de governo, seja na prefeitura. Tudo é um processo burocrático, lento às vezes. O Prática Clínica ele consegue mapear em termos de georreferenciamento, ou seja, ele coloca no mapa do Brasil os pontos onde os problemas estão, e o gestor público, ele tem acesso a esse sistema. Então, ele tem, em tempo real, acesso exatamente a qualquer tipo de problema que está acontecendo em qualquer ponto do Brasil. O que se vê no dia a dia, e pelas conversas que a gente teve aqui, assim, conhecendo um pouco da política, né? Parece que os prefeitos têm um pouco de medo de ter essa cobrança, né? Porque é uma coisa muito transparente, né? Se tem um buraco na rua, alguém coloca ali no Meu Voto Vale, ou no projeto, né? E imediatamente a administração fica sabendo. Quer dizer, isso para muitos gestores é ruim, porque para eles, olha, já estamos sabendo e fez um mês que não resolvemos, né? O que é o normal, né? Então, me parece isso, né, doutor? Que tem um pouco de resistência com relação a essa transparência para o cidadão, que seria o ideal, né? O senhor veja como funcionam, assim, de diferentes modos a reflexão, né, de gestores. Ao mesmo tempo que o Meu Voto Vale é uma ferramenta de acesso ao gestor, é de acesso livre ao cidadão. Então, se o gestor quiser resolver ou não a situação, a informação vai estar no sistema público de qualquer modo. Agora, vamos tomar um exemplo contrário dos governos que comentei, né, da senhora Dilma, do senhor Temer, do senhor Bolsonaro, em relação ao projeto Inteligência Esportiva. Se os dados do esporte de alto rendimento, infraestrutura do Brasil, os valores que os atletas recebem, a infraestrutura dos municípios em termos de esporte, todas estão públicas no site Inteligência Esportiva, ufpr.br. Estão públicas. E o governo vê isso como algo positivo, a Secretaria do Esporte lá em Brasília. Então, é um exemplo de gestão onde a informação pública é usada de forma inteligente, seja por gestores e seja pela sociedade, porque todos estamos no mesmo processo, né? Gestor e sociedade são a face e o reverso da mesma moeda, né? Não estão dissociados. Para buscar a qualidade de vida, né, doutor? Eu acho que só isso, só a transparência é capaz de
fazer uma democracia plena para o cidadão e não para o político de plantão, né? Que se vê, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E eu acho que em termos eleitorais, assim, também nós devemos pensar hoje sempre em que tipo de cidade, que tipo de país, que tipo de mundo queremos deixar para os nossos filhos e netos, né? Esse é o nosso projeto. Sem dúvida. Então, eu acho que o gestor hoje, que vai se apresentar aí em tempos eleitorais, ele deve estar sensível a esse tipo de proposta, né? O mundo mudou já e o gestor público tem que acompanhar, não é? E quem não acompanhar, com certeza, vai ficar no passado, né? Porque a velocidade da informação hoje é impressionante, né? Eu me lembro que, assim, eu nunca tive acesso a uma Delta Larousse ou uma enciclopédia britânica, né? Que tinha que ir numa biblioteca pública e ir lá e olhar um livro por horas. Hoje o tio Google nos ensina tudo a qualquer segundo que se queira, né? A minha filha de 7 anos já diz, pai, pergunta para o Google, né? Quer dizer, se os gestores públicos não se antenar, realmente vão ser políticos de passagem apenas, né, doutor? Eu creio que sim. O fluxo de informação hoje se torna cada vez mais livre, né? A internet mesmo é um meio de comunicação livre, né? E esse é um caminho irreversível. Eu costumo sempre comentar lá na faculdade, né, na universidade. Isso é o que nós aprendíamos no ensino médio e não sabíamos o que significava. Futuro do pretérito. Não é algo que é o futuro, é algo que já está acontecendo e vai modificar aí a nossa realidade, o nosso mundo, e de forma cada vez mais significante. O futuro é agora, né, doutor? Não tem outra saída, né? Exatamente. O futuro já é o futuro do pretérito. Então, fica cada vez mais comprovado que os gestores públicos têm que pensar em conceitos de cidade inteligente, né? Porque facilita a vida deles, né, doutor? Isso é uma coisa tão clara, assim, tão óbvia, que custa acreditar que um projeto esse, que já tem quanto tempo o Meu Voto Vale, doutor? A fundação, assim, o início do Meu Voto Vale é quando isso? Nós temos aproximadamente uns 4 ou 5 anos já. Olha só, né? De projeto, né? 4 a 5 anos. Ele teve agora um pouco de atraso em relação à pandemia, né? Como Normal. Todas as áreas, né? Os gestores precisaram dar um empenho maior, disponibilizar recursos por essa questão pandêmica, né? Uhum. Mas eu acho que a questão de uso de informação, de transparência, de governança, de gestão eficiente, é um processo que tende a ser irreversível, não é? Irreversível. Até porque estamos considerando que nos próximas décadas estima-se que o número de pessoas a residirem em cidades deva aumentar significantemente, né? Então, a gestão pública tem que ser também muito mais eficiente nesse sentido, né? Senão nós teremos as pequenas cidades também se tornando cidades médias, porém com uma gestão deficiente, isso traria uma qualidade de vida social bastante prejudicada. Hoje, né, doutor, fazendo um link assim que tá vindo muita gente para a cidade, mas o interior também se qualificou e praticamente criou uma inteligência digital também, né? Os filhos que antes queriam ir para a cidade, só que não queriam mais a agricultura ou a fruticultura, enfim, né? Ou a pecuária, enfim, esses corriam, porque era tudo muito manual, né? Hoje, a internet está rápida no interior, todo mundo tem o seu trator, né? Quer dizer, se as cidades não melhorarem, nós vamos fazer o processo inverso, nós vamos ir para o interior agora, né? Como é que o senhor vê essa situação aí? Sem dúvida, o processo hoje do agronegócio ou da agricultura, mesmo que familiar, hoje ela é totalmente capacitada por meio da tecnologia, né? A informação está online, existem recursos tecnológicos para gerenciamento, né, da agricultura, da pecuária, da propriedade. Sem dúvida nenhuma, é o que nós estamos comentando em relação a uma cidade inteligente, só que em menor escala, né? Uma fazenda inteligente, uma propriedade inteligente, não é? E isso deixou de ter aquele isolamento do filho, como o senhor comentou, do agricultor, que se sentia isolado numa propriedade rural. Hoje esse isolamento já não acontece, mesmo porque mesmo os jovens da cidade hoje têm uma interação social, física, muito menor do que se tinha anos atrás, né? É tudo muito mais online. Tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão, né? Hoje você pode gerenciar uma pequena propriedade rural
mas acessar informações de uma universidade americana, de uma universidade alemã, sobre determinados problemas que você queira resolver, ou pode trocar experiências, né, com outros proprietários em diversos lugares do Brasil e fora. O universo da informação hoje não tem limites, né? Por isso o conceito de inteligência, de uso da informação aplicada ao negócio, ao gestor público, à propriedade rural, né, a todos. É a base da educação, né? Base da educação. E do avanço que teve toda essa tecnologia, né? Porque antigamente, quando um meteorologista acertava o clima, ele era um sucesso. Hoje, o tio Google nos dá na palma da mão, com uma antecedência fabulosa e precisão, né? Praticamente inquestionável, né? Doutor, por incrível que pareça, passou 30 minutos o nosso bate-papo já. Como o tempo voa também, né? Como o tempo voa. Assim, ó, a TV Cidade se coloca à sua inteira disposição. Se o senhor quiser trazer algum convidado, fazer uma entrevista online, mandar para nós aqui, para passar os seus conhecimentos, estamos à sua inteira disposição. A gente já conversou um pouco, mas eu gosto sempre de reforçar. Nós participamos hoje de uma rede de 130 TVs comunitárias, que além do processo local da aldeia, nós atingimos a região e hoje pelo satélite, que nós temos a rede Com Brasil, que atinge praticamente mais de 50 milhões de telespectadores. Então, assim, ó, pelo seu conteúdo, pela sua capacidade de entendimento dessas coisas tão básicas e tão necessárias para o cidadão, a TV quer reforçar esse convite para o senhor usar quando precisar e quando tiver o tempo para isso, porque eu sei que o seu tempo é muito caro e escasso, né? Então, eu lhe deixo com as palavras finais, agradecendo mais uma vez o seu tempo em dividir esses seus conhecimentos conosco aqui. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar no seu programa, senhor Glacier. O senhor é uma pessoa que nós admiramos, principalmente pelo aspecto aí de informação e o aspecto social que o senhor traz sempre no seu programa. Estamos sempre atentos aí a acompanhá-lo. E sempre que houver a possibilidade, pode ter certeza que a minha prioridade é para prestigiá-lo aí. Meus parabéns pelo programa e obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor Glacier.